Então, a gente está vendo que parece que a gente passou por uma outra fase em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu quero compartilhar um texto com você para tentar explicar mais ou menos biblicamente em que fase a gente está do livro de Apocalipse, das profecias futurísticas. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos lá. Aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Vou marcar aqui, né? Para deixar as referências bem certinho. Agora vamos até o livro do Apocalipse, o capítulo 12. Está escrito assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E esta grávida e com dores de parto. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Vamos para o versículo 5. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então vocês notem, meus irmãos. Começamos com Mateus 24, 8. As dores de parto. A gente sabe que essa Bíblia aqui, essa tradução João Ferreira de Almeida, muitas coisas João Ferreira de Almeida não conseguiu traduzir. Né? Então, ela tem muitos versículos e muita coisa que mudou o sentido da palavra. E no caso, no Mateus 24, 8, existe mais um pedaço desse versículo. Nessa aqui está escrito, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E no original grego está escrito, mas todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Mulher, quando está para dar luz, ela sente contrações, ou dores contínuas. Aumenta a dor, diminui o tempo. Aumenta a dor, diminui o tempo. Sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve fome, sempre houve rumores de guerra, né? Aqui o Senhor Jesus no sermão, ele começa a falar sobre as coisas. Então a gente nota aqui que ele respondeu, né? Acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvirei de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Aí fala, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então a gente não está na grande tribulação, a gente está no princípio das dores. Esse evento, princípio das dores, antecede o arrebatamento da igreja. Eu vou explicar. Sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve pestes, no caso doenças. Mas ele quis explicar assim, essas dores de parto, a partir do momento que elas começarem a ficar mais fortes e diminuir o tempo, a gente sabe que é um relógio que está chegando próximo à vinda do Senhor. Os discípulos perguntaram quais serão os sinais da tua vinda. Então, ele disse essas coisas. Apocalipse 12 fala, né? Da mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e gritando com ânsia, né? Para dar à luz. Aqui onde a gente leu. Essa mulher é a igreja da atualidade. Essa mulher que está grávida, né? Estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Essa mulher é a igreja da atualidade. Na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 entraram para as bodas, e as 5 loucas ficaram para o lado de fora, porque não continham azeite nas suas lamparinas. É uma lamparina que trabalhava com o combustível, né, do azeite, chegou numa altura, apagou. As outras tinham ainda reserva, entrou para dentro. Muitos usam várias explicações sobre esse azeite, né? A virtude, a palavra, os mandamentos, que outras estavam mais preparadas na questão espiritual. Mas o certo é
que 5 entrou e 5 ficou para o lado de fora. Então vamos dizer que a igreja da atualidade, nem toda ela vai subir no arrebatamento. O Senhor virá buscar um povo no meio de um povo. O Senhor virá buscar um povo no meio de um povo. E deu à luz um filho varão. Esse filho varão vai ser a igreja que vai ser arrebatada. E há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Né? Muitos dizem que essa mulher é Israel. E quando foi arrebatado, está falando com o Senhor Jesus que subiu, né, na sua ascensão. Não. Jesus Cristo, ele é o cabeça. A igreja é o corpo. Unificado, ele forma esse varão que está escrito aqui. Vai ser arrebatado para Deus. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir junto. Ele subirá junto. E aqui na terra não haverá manifestação mais do Espírito Santo. Vamos ver a referência disso aqui, né? Aos Tessalonicenses, né, que fala do anticristo. A gente vai entender assim. É um texto bem rápido. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando de um período que vai haver uma frieza espiritual, né? Quer dizer, estamos vivendo um tempo difícil aí. Então vai ter que acontecer essas coisas para depois vir o fim. O qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia enquanto ainda estava convosco? Quer dizer, o Senhor ensinava para eles essas coisas enquanto eles estavam com ele. E agora vós sabeis o que eu detém. Essa parte que eu quero chegar para você. E agora vós sabeis o que eu detém. O que detém a aparição do anticristo? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Nós sabemos o que o detém ele. O que o detém é o Espírito Santo. Aí a gente volta no Apocalipse, lá onde a mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Vestida do sol quer dizer, a igreja, ela é soberana. A igreja de Cristo, no período da sua dispensação, da dispensação da graça, onde o Espírito Santo ainda está comandando aí tudo. A lua debaixo dos seus pés, quer dizer, a lua aparece à noite só. Então quer dizer que as trevas estão debaixo dos pés da igreja. O poder é do Espírito Santo. Entendeu? Então quem que está mandando agora? Dispensação de quem que é agora? Agora é a dispensação da graça, do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfão, mas enviarei um Espírito de verdade da parte do Pai. Quer dizer, ele disse que ia para o Pai e ia rogar para o Pai para mandar o Espírito Santo. E esse está aqui na terra, convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. É ele que está mandando aqui. Por isso que não se pode blasfemar contra ele de forma nenhuma. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse é outro versículo chave. Porque já o mistério da injustiça opera. Quer dizer, a manifestação do anticristo já está no mundo. E somente há um que agora resiste. E quem resiste agora é o Espírito Santo. É a igreja. O Espírito Santo está no seio da igreja. Até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, a gente passou essa pandemia difícil aí agora, já tem um rumor de guerra, já a Venezuela está fazendo movimentação lá do seu exército na fronteira com o Brasil. Quer dizer, os homens estão tudo perturbados, os líderes mundial. Então, quer dizer, a partir do momento que o Senhor, ele mostrou essas coisas no livro do Apocalipse, a abertura dos selos, dos cavalos, os cavaleiros que viriam, essas coisas foram previstas por Deus. Deus, na sua presciência, ele viu o futuro, para ele, futuro, presente e passado é a mesma coisa. Entendeu? Ele viu todas essas coisas. A abertura dessas coisas foram coisas que ele viu, que iriam acontecer
no momento certo, no tempo certo. E ele iria permitir, porque se ele quisesse intervir, ele iria intervir, mas por causa do pecado, ele permitirá essas coisas acontecer no mundo. Então, de alguma forma, também é a ação de Deus. Essas catástrofes, vulcão lá entrando em erupção agora, o mar invadindo várias cidades aí no Brasil, algumas tsunami, essas guerras, a pandemia, que foi terrível, nunca vimos uma coisa como essa, são as dores contínuas. Sempre houve terremoto, sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerras, sempre teve isso aí no mundo, sempre teve fome, mas nunca como nos nossos tempos, porque a população mundial cresceu. Só a China tem 1 bilhão de habitantes. Então, como eu digo assim, a população mundial cresceu, então aumentou em tudo em proporções maiores. Então, a gente está entrando no princípio das dores. É assim que eu acredito. É uma teoria, né? Teoria pré-tribulacionista. Então quer dizer que essas coisas antecedem a vinda do Messias. Então você pode ter certeza que o Messias ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Vamos voltar para os Tessalonicenses, né? Onde fala do arrebatamento. Acerca da ressurreição e da vinda. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está falando dos que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quer dizer, primeiro vai ressurgir, né? Primeiro ressurgirá os que vão ser arrebatados primeiro, os que já morreram. Os que já morreram vão ser arrebatados primeiro. Aí continua dizendo aqui, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, como eu já expliquei. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o Senhor vai dar a ordem, né? Dada a ordem, o arcanjo vai reunir suas tropas, seu exército. Vai reunir. Porque a igreja vai subir no arrebatamento. O inimigo vai tentar impedir o arrebatamento? Vai tentar impedir o arrebatamento. Então vai haver uma batalha nesse dia, esse grande e terrível dia. E você pode ter certeza que nós estamos vivendo os dias do arrebatamento da igreja. Não sei quando que é loucura dizer isso aí, né? Mas nós estamos no princípio das dores, aonde antecede. Então o mundo está aí, virando de ponta cabeça. As coisas estão difíceis. Vai vir mais coisa difícil aí. O que vai ser depois do arrebatamento? Depois do arrebatamento, como a gente disse, vai aparecer o anticristo, porque ele não pode aparecer, porque quem manda agora é Deus, quem manda agora é o Espírito Santo, ele não pode dar as caras, porque ainda o poder está tudo na mão do Senhor. O Apocalipse, Deus deixou para mostrar assim que o controle está nas mãos dele. Então não fique com medo do que está acontecendo aí. Fica feliz, está cumprindo a palavra. A palavra está cumprindo o que João viu, lá está cumprindo. Então a gente tem que entender. A igreja subiu, lá vai ter as bodas, vai ter aquele processo de galardão. Vamos ficar um tempo lá. O Senhor vai ensinar para nós alguma coisa sobre esse maravilhoso universo e o mundo espiritual. Depois a igreja volta com Cristo para reinar 1000 anos, milênio, onde o inimigo vai ser preso por 1000 anos, né? E nesse período que a igreja for arrebatada, vai vir a grande tribulação. Então você pensa que vai ficar difícil? Vai ficar difícil para o povo que fica aí. A mulher de Apocalipse lá. Vamos voltar para Apocalipse lá? Não vou ficar debatendo muito isso aí, né? E a mulher fugiu, né? Vamos do 5. E deu à luz um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada, durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com eles. É muito assunto para a gente debater aqui, só esse pedacinho que tem muito assunto. Mas o que eu queria falar é sobre o arrebatamento. Estamos vivendo o princípio das dores contínuas. Né? Dores de parto, contrações. Sempre teve essas catástrofes, essas coisas espantosas no mundo. Mas agora, nesse século para cá, desse tempo para cá, e principalmente nesses dias agora, com pandemia, com guerra, tudo acontecendo sucessivamente. Princípio das dores.